Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com vocês, né? A gente vai estar estudando aqui os espaços rural e urbano da região sul. Aqui nós estamos vendo algumas imagens, né, de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, né? Então, assim, a gente vai estar vendo como que é essa organização do espaço rural da região sul, né? Como que funciona o espaço urbano da nossa região, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre qualidade de vida e aí por diante. Vamos lá então? Então, o Brasil foi colonizado pelos portugueses e passou pela exportação de cana, café e mais recente pela produção de soja. A ocupação da região sul pelos imigrantes italianos e alemães rompeu um pouco no caso com essa estrutura, né? E veja só, com o recebimento de propriedades, puderam cultivar sua própria terra, tornando-se, em grande parte dos casos, proprietários de minifúndios que plantavam para a subsistência ou para o mercado externo, vendendo no excedente, né? Nesse contexto, cultivavam vários produtos, o que diversificou e impediu que a região ficasse suscetível às crises agrícolas que assolavam outras regiões do Brasil. Esse regime de policultura permitia aos agricultores do sul do país recuperar partes dos prejuízos, no caso de um produto seu perder preço de mercado. Durante o século XX, o espaço rural da região sempre foi muito mais diversificado e dinâmico do que o restante do espaço rural do Brasil. Se associarmos as condições de clima, vegetação e relevo e a experiência dos imigrantes e seus descendentes com o trabalho agrícola, temos o cenário de hoje que a região sul é mais dinâmica, bem sucedida e bem estruturada do país no que se refere ao espaço rural. A estrutura da terra, a produção agropecuária e a formação de complexos agroindustriais e territórios rurais. A gente está vendo aqui, por exemplo, um monumento, né, o Desbravador, né, em Chapecó, Santa Catarina, e a gente está vendo uma vista aérea de moradias na zona norte de Londrina, ok? A pecuária é a atividade econômica que mais ocupa território no sul do país, né? Porém, a agricultura é a principal atividade econômica, sobretudo pela quantidade de pessoas, tecnologias, serviços e capitais que essa atividade mobiliza na região. Ainda existem muitas regiões, manufaturas familiares e artesãos que mantêm a economia de pequenas cidades sustentada pelo seu trabalho. Então, assim, a gente vê também a questão que a região sul, o solo da região sul é um solo muito fértil, né? É bem voltado à região sul para a questão agrícola, né? E a gente vê aqui, por exemplo, uma fazenda de criação de carneiros na zona rural de Capão Bonito do Sul, Rio Grande do Sul. A gente vê gado e pastagem no campo dos Padres, em Urubici, Santa Catarina. A gente vê produção artesanal de vassouras no vilarejo de Vila Cruz Nova, Rio Grande do Sul. Enquanto o estado do Paraná é o maior produtor de suínos do Brasil, o Rio Grande do Sul merece destaque pela criação de gado e de ovelhas. Os gaúchos são os maiores produtores de ovinos do país e os primeiros em produção de laticínios, que depende quase exclusivamente da criação de bovinos. Cerca de 20% do gado brasileiro está concentrado na região sul e aproximadamente 60% dos ovinos também. O fato é que a formação vegetal dos pampas do Rio Grande do Sul é um território perfeito para a pecuária extensiva e intensiva, seja pela formação vegetal predominantemente herbácea de vegetação rasteira, como uma pastagem natural, seja pela forma de relevo aplainado, que favorece a qualidade da carne bovina. E, por exemplo, aqui a agricultura sulista pode ser dividida entre policultura e monocultura comercial. Merece destaque a produção de milho, batata, feijão, uva, laranja, maçã, mandioca e fumo.
feita em pequenas propriedades de terra, geralmente com mão de obra familiar. A policultura foi introduzida na região pelos imigrantes italianos e alemães, principalmente, substituindo, na maior parte dos casos, a mata de araucárias, como os vinhedos. Então a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, em sua grande parte aqui, plantação de uvas, né, em Bento Gonçalves. A gente vê a colheita de trigo na zona rural da cidade de São Borja, né, no Rio Grande do Sul. Colheita manual de maçãs tipo gala em Vacaria. E aqui no caso, no Paraná, plantação de milho na zona rural da cidade de Cornélio Procópio. A monocultura comercial é empregada na produção de arroz, café, trigo, cevada e soja no Rio Grande do Sul. Já no estado do Paraná, destaca-se a produção de algodão, cana-de-açúcar e também soja e trigo. Então veja só, essa região não enfrentou problemas de crescimento desordenado. O que ele quer dizer aqui? A região sul, em questão de... A estrutura das cidades na região sul são mais organizadas. Ela tem um programa de zoneamento, né? A estrutura, o crescimento da cidade é uma questão planejada. Então, assim, o sul do país se preocupou na organização do espaço, né? Então, veja assim, a gente vê isso tanto na questão urbana quanto rural, ok? Então ele fala, o espaço rural, baseado em pequenas propriedades e terra, evitou que o sul do país enfrentasse o mesmo êxodo rural que enfrentaram as regiões Nordeste e Sudeste. Então a gente vê que muita gente saiu para as outras regiões do Brasil e começou a ter um crescimento desordenado. É o caso de São Paulo, muita gente foi para São Paulo e a cidade de São Paulo, a região toda de São Paulo, não estava preparada para receber a quantidade da população que está lá hoje, né? Então veja só, a propriedade do espaço rural minimizou a fuga das pessoas para as cidades. Em função disso, o crescimento urbano na região sul acabou sendo mais limitado do que nas demais regiões do Brasil. Então, isso também não significa que a região não tenha que lidar com os problemas típicos das metrópoles do nosso país, mas que houve um equilíbrio maior entre a população do campo e da cidade, o que reforça os melhores índices de qualidade de vida no sul do Brasil. A taxa de urbanização na região é de 81%, enquanto a taxa de urbanização do Sudeste é 91%. Então veja só, os investimentos sucessivos em educação contribuíram muito para diminuir a pobreza na região, que detém o maior índice de alfabetização do Brasil. 93% da população é alfabetizada. Somente a partir da década de 1970, com a chamada Revolução Verde na região sul, é que o êxodo rural passou a ter uma importância um pouco mais significativa. A população urbana da região é de 23,3 milhões de habitantes, enquanto a população rural é de 4,2 milhões de habitantes. E eu gostaria de deixar para vocês aqui um versículo, né, que está em número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. E conversamos nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau, gente!